Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar início a essa nossa videoaula, nossa terceira semana da disciplina de Rede de Computadores 2, né? Nessa nossa disciplina de hoje, nós vamos tratar dos assuntos, só tirar aqui o vídeo, nós vamos tratar ainda de assuntos de redes sem fio, né? Que é a nossa primeira parte do conteúdo, tratando hoje de redes pessoais, Bluetooth e Zigbee, e iniciando o estudo de redes celulares, tá? Então hoje nós vamos fazer uma introdução a redes celulares e falar um pouco sobre redes 2G e 3G. E na próxima aula nós vamos entrar realmente na arquitetura mais moderna, né, que são as redes 4G e 5G, e iniciar também o estudo da parte de mobilidade e gerenciamento, roteamento em redes móveis, certo? Então, iniciando nosso estudo em relação a, né? Então, essa é a nossa aula 3, desculpa, redes pessoais, Bluetooth e Zigbee. Inclusive, esse termo redes pessoais, ele quer indicar redes de menor alcance, tá? Mas vamos entender que eles não necessariamente são redes pessoais no sentido de uma rede próxima a um usuário em si, né? A Zigbee, por exemplo, trabalha muito na questão de redes industriais, conectar equipamentos. Então, eu utilizei esse termo que é o que está no livro, mas vamos pensar ele apenas numa questão de que é uma rede de menor tamanho, menor alcance em relação à área espacial do que as redes, por exemplo, WLAN, né? As redes locais, certo? Então, vamos falar de redes pessoais Bluetooth, Zigbee, e depois de redes celulares, histórico, evolução, arquitetura de rede 2G e arquitetura de redes 3G, certo? Então, o 3E, né, como nós comentamos na aula passada, ele é um instituto, engenheiros eletrônicos dos Estados Unidos, que elabora especificações, normas para diversas tecnologias. Então, o grupo de trabalho, na verdade, é um grande grupo, o 802, né, e onde dentro dele é dividido em vários grupos de trabalho, onde o 802.11 é quem determina, é quem fez a especificação, né, do que é utilizado no Wi-Fi, certo? E tem o 802.15.1 e 802.15.4 que definem o Bluetooth e o Zigbee. Na verdade, de forma semelhante, né, ao Wi-Fi, o I3E 802.15.1, por exemplo, ele define especificações para transmissão de dados em relação à camada física e camada de enlace, para uma tecnologia que depois é utilizada com o nome de Bluetooth, né? E aí existe um consórcio de empresas que certifica e trabalha em cima desse Bluetooth. Inclusive, o grupo de trabalho do I3E sobre Bluetooth, ele fez a última atualização em 2004, se não me engano. E de lá para cá não foi feita mais nenhuma atualização. Então, o Bluetooth 3, 4, 5, que é o atual, ele é um Bluetooth que é uma especificação que é feita que foi feita a partir da empresa, não do I3E, tá? Então, feita a partir do Bluetooth SIG, que eu vou depois mostrar para vocês. Da mesma forma, o Zigbee, ele é feito a partir do 802.15.4. Então, o 802.15.4 estabelece padrões para transmissão em baixa potência, baixo consumo de energia, redes de baixo alcance. E aí existem várias tecnologias que são implementadas em cima desse padrão. E o Zigbee é uma dessas tecnologias que é mantida pelo Zigbee Alliance, que inclusive mudou atualmente com os atuais cenários de IoT e cidade inteligente. Até o Zigbee Alliance mudou, e também eu vou já mostrar um pouco sobre isso para vocês, tá? Então são duas tecnologias que buscam ter um baixo consumo de energia, que buscam ter um baixo custo, né? Então, para que elas possam estar implementadas em vários dispositivos no nosso dia a dia, é necessário ter um baixo custo, um tamanho reduzido. Então,
são tecnologias que vão estar ali montando redes, fazendo a transmissão de dados entre dispositivos que estão relativamente próximos. E é importante entender que elas não são concorrentes. Cada um tem um objetivo bem específico. Em alguns momentos, há uma certa área de sombreamento ali entre os dois, né? Há aplicações que podem ser feitas usando Bluetooth, usando Zigbee, assim como também há aplicações que podem ser realizadas utilizando Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee. Então, nada é totalmente separável, né? Essa aplicação só pode ser com Bluetooth, essa com Zigbee, essa com Wi-Fi. Não, vai depender do cenário, vai depender da aplicação, tá? Mas todas possuem objetivos centrais diferenciados, tá? Então, Bluetooth, o principal motivo dele é em relação à substituição de cabos de baixa velocidade. Hoje em dia, os cabos que nós temos para transmitir dados entre computador e dispositivos periféricos, como notebook, tablet, smartwatch e outros, basicamente são cabos USB, né? Então, em relação à questão de cabos, hoje em dia nós temos essa padronização do USB. Mas até pouco tempo atrás, né, existiam vários tipos de cabos, né? Dependendo do que nós iríamos, do dispositivo que ia ser utilizado, era um cabo PS2, um cabo serial, um cabo paralelo. Existiam vários cabos diferentes, todos de baixa velocidade, cada um com suas especificações, cada um aplicado a um momento diferente. Aí era assim, digamos que uma confusão que ficava na mesa, né, em relação às coisas que nós precisávamos conectar. E aí, nesse cenário, é que o Bluetooth veio para ajudar a organizar, né, a nossa mesa, ajudar a reduzir a quantidade de literalmente cabos que nós tínhamos que ter, né? Então, ela veio para termos um curto alcance, baixa potência e baixo custo, né? Então, o cabo ele não era feito, o próprio cabo USB, nós não trabalhamos com cabo USB de 20, 30 metros, certo? Ele é curto ali, 1 metro, 1 metro e pouquinho, para só conectar aquele equipamento que está próximo da gente. Ele também não é um cabo onde nós passamos ali uma corrente de alta potência, muito menos é um cabo onde a gente gasta rios de dinheiro para poder conectar nossos dispositivos. Então, da mesma forma, a tecnologia que sem fio que vem para substituir esse cabo, ele tem que tá a par dessa característica, né? Então, o Bluetooth, curto alcance, baixa potência e baixo custo. E, como eu indiquei, né, ele vai interconectar dispositivos como notebook, tablet, celulares, smartwatch, mouse, teclado, controle, caixa de som, controle de videogames. Assim, tem vários dispositivos nós podemos estar pensando para fazer essa conexão, para usar o Bluetooth para fazer a conexão, né? E o Zigbee? Zigbee ou Zigbee, depende da pronúncia, fica a critério de cada um, digamos assim, né? Então, ele é para aplicações de menor potência, comparado com o Bluetooth, né? Ele é aplicações de menor potência, uma velocidade reduzida e um ciclo de trabalho também reduzido, sempre comparado com o Bluetooth. E aí a gente pensa, então ele é inferior ao Bluetooth. A gente tem que lembrar que gastar menos, ter um menor alcance, ter menor velocidade, não necessariamente significa que é inferior, mas que nem todos os dispositivos precisam de uma alta taxa de transmissão, precisam de potência, certo? Então, mesmo no Bluetooth, que já visa ali um baixo custo, né, ele ainda tem um custo elevado para diversas situações, ou seja, para diversas situações o Bluetooth ele vai além daquilo que é necessário, vamos colocar assim, certo?
Então o Zigbee ele vai ter um menor custo, menor consumo de energia e vai estar mais adequado à conexão de alguns tipos de dispositivos, a algumas aplicações. Então, um exemplo é a interconexão de dispositivos de automação residencial. Então, sensor de temperatura, sensor de iluminação, interruptores, dispositivos de segurança. Então, todos esses são dispositivos que não necessitam de taxa de transmissão de megabits por segundo, em que eu também não vou estar, na maioria das vezes, acionando de uma distância de, de dezenas de metros, né? Então, eu, eu preciso, para ter mais eficiência em relação a consumo e custo, eu preciso de uma tecnologia mais adequada para esse cenário. E com o grande impulso agora das cidades inteligentes e da internet das coisas, o Zigbee ele passou a ser um dos principais padrões nesse contexto, tá? O Zigbee Alliance ele é uma entidade formada por grandes nomes da indústria, né, de desenvolvimento de dispositivos industriais, e eles estão investindo bastante para que esse seja um padrão para a IoT, um dos principais padrões para a IoT. Temos sempre que lembrar que não há uma tecnologia que resolve tudo, né? Então sempre existem tecnologias concorrentes, sempre mesmo dentro de um mesmo cenário há aplicações diferentes, cada um com especificações diferentes, então ele deve ser um dos padrões para esse cenário, para esse contexto de IoT, tá? Focando então agora um pouquinho na tecnologia Bluetooth. Então o Bluetooth foi desenvolvido com o objetivo de unificar e promover a colaboração de vários setores industriais. Então na época em que o Bluetooth foi desenvolvido, cada fabricante desenvolvia ali o seu equipamento com uma taxa, com uma especificação que era proprietária, né? Semelhante como nós comentamos em relação às redes wireless, a rede WLAN, né? Em que o 802.11 e o Wi-Fi se consolidaram de forma a unificar tudo, redes menores, wireless, possuíam o mesmo tipo de problema. Então o objetivo do Bluetooth era unificar, e principalmente unificar os vários setores industriais, para que todos seguissem uma mesma recomendação. Esse projeto ele iniciou em 94 com a empresa Ericsson. Em 98 foi criado o Bluetooth SIG Special Interest Group, que é quem mantém de fato as especificações, quem desenvolve os padrões, tá? E então o Bluetooth SIG é uma empresa privada sem fins lucrativos que visa proteger a marca Bluetooth, publicar especificações, administrar a qualificação do programa, espalhar a ideia da tecnologia de comunicação sem fios. Então ela não é uma empresa que desenvolve equipamentos Bluetooth, né, para fazer a venda. Na verdade é uma empresa que visa manter o padrão, atualizar, administra é até bem interessante, para vocês entenderem melhor, eu vou entrar aqui no site, né? Então esse é o site bluetooth.com, e aqui há várias opções de você, por exemplo, se tornar um membro, de você desenvolver a partir das tecnologias e das certificações que eles apresentam. Você pode se qualificar, você pode ser um revendedor que quer, na verdade, fabricante, né, de equipamento que quer incluir a tecnologia a partir do seu, que é usado no seu desenvolvimento. Inclusive algumas questões aqui ele apresenta, como por exemplo, vou botar aqui estudos de caso, né? Então soluções para a pandemia de Covid-19. Então ele apresenta aqui nesse exemplo, depois vocês podem estudar um pouquinho, algumas situações onde foi utilizado o Bluetooth como estrutura de comunicação de dados para desenvolver aplicações para o combate à pandemia. Um dos exemplos que eu acho que esse
não. Eu tinha visto um dos exemplos, não lembro em tá? Depois vocês podem explorar melhor aqui o site. Era um cenário em que, pelo fato dos equipamentos Bluetooth estarem próximos entre si, né? E os equipamentos que nós temos hoje em dia, como smartphone, basicamente todos têm Bluetooth, era rápido e relativamente simples identificar dentro de um prédio público, dentro de uma universidade, por exemplo, quantas pessoas tem ali dentro, identificar nos corredores qual corredor tá tendo aglomeração, qual sala tá tendo aglomeração. Então, é um cenário que, se fosse desenvolvido, uma aplicação, né, que se fosse desenvolvida pensando em redes Wi-Fi, seria bem mais complexo, porque com Wi-Fi você tem ali uma área de cobertura maior. Você iria poder verificar ali quantas pessoas estão numa área geográfica de 2, 3, 4 salas, pegando um corredor. Então, assim, essa é uma área geográfica maior. Como a ideia é verificar espaços menores, né, salas, corredores, o Bluetooth foi mais indicado. Inclusive, usando, digamos que menos recursos computacionais, usando menos energia, né? Então, cada cenário, cada aplicação, é importante sempre a gente lembrar isso, tá? Cada cenário, cada aplicação tem suas especificações, e uma ou outra tecnologia vai ser mais adequada. Então, não há a tecnologia que resolve tudo, não há a tecnologia que é a melhor, certo? Há aquela que é mais adequada àquela aplicação naquele cenário. Então, as especificações do Bluetooth, existem especificações desde mesmo da camada física, né, dos protocolos e tecnologias a serem utilizadas, até especificações de aplicações, de protocolos para aplicações, né, como, por exemplo, automação, áudio e vídeo, a questão de bateria. Então, há um conjunto completo de especificações mantido por esse Bluetooth SIG, né? Existem alguns cursos, existe material interessante aqui, tá? Então, se alguém quiser se aprofundar, é interessante, se eu puder se aprofundar em questão do Bluetooth, é interessante conhecer esse site. Ele é bem importante para quem for nessa direção, tá? Em 2002, o I3E lançou a especificação 102.15.1 baseada no Bluetooth. Então, o Bluetooth, inclusive, já existia, tá? Em 2002, quando o I3E fez a padronização. Ele fez uma atualização em 2004, mas depois não manteve, já que o próprio Bluetooth SIG tem mantido, né? Assim, passou a ser, digamos que, redundante, né? Tá? Então, atualmente, as especificações são desenvolvidas e mantidas pelo Bluetooth SIG. E tem a missão deles, é aquela que eu já comentei, né? Especificar, qualificar e promover a tecnologia, certo? Em relação a características mais de camada física, né? Atualmente, o Bluetooth ele é visto como duas classes. Então, o Bluetooth Low Energy, de baixo consumo de energia, e tem o Bluetooth Classic, que digamos que é a evolução do Bluetooth original, né? Os dois trabalham na faixa de frequência não licenciada, 2.4 GHz. Lembra que é a mesma lá do Wi-Fi, né? A primeira faixa do Wi-Fi em 2.4, então pode existir interferência entre eles. Um possui 40 canais e o outro 70 canais, certo? Eles usam salto em frequência para fazer o compartilhamento do canal. Usam modulações específicas, né, ou de baixa potência, trabalha com GFSK, enquanto o Classic possui outros tipos de modulação. O consumo de energia vai depender do equipamento. Existe a classe
de equipamentos, de acordo com a classe de equipamentos, se tem uma transmissão com maior potência e com maior alcance, né? Em geral, a classe 1, que aqui tem maior potência, é utilizada em equipamentos industriais, e as classes 2 e 3 é que são a que nós costumamos utilizar. Podem trabalhar com ponto a ponto, ou podem trabalhar, por exemplo, Bluetooth Low Energy em broadcast ou do tipo mesh, né? E aí, então, o Bluetooth, como ele se organiza, como é a topologia dessa rede? Nós já falamos antes, né, que ele é uma rede do tipo ad hoc, né? Então não tem um ponto de acesso Bluetooth em que nós temos que conectar todos os nossos dispositivos lá para eles se comunicarem, certo? Eu estou aqui com meu celular, quero me conectar numa caixinha de som, por exemplo, por Bluetooth, e passar o áudio para ele. Simplesmente sincroniza os dois, né? Normalmente lá na caixinha de som tem um botãozinho com o símbolo do Bluetooth que a gente segura, e aí sincroniza, ativa o Bluetooth no celular, sincroniza os dois, e aí inclusive é até bem interessante isso, né? Automaticamente, quando o meu smartphone se conecta naquele equipamento do Bluetooth, ele já sabe que é o equipamento de áudio, ele já redireciona o áudio do meu celular para aquele dispositivo, para aquela caixinha Bluetooth, né? Se for se eu estiver conectado num controle sem fio, por exemplo, que usa Bluetooth para fazer esse enlace sem fio, ele também detecta que é um controle sem fio, que não é um dispositivo de áudio. Então isso é o que está lá naquelas especificações, exatamente para que essa gerência, administração dos equipamentos e configuração entre eles seja algo automática, para que o usuário não precise fazer essa configuração, né? Para que eu não tenha que ir lá no meu celular e dizer, olha, esse aqui é um dispositivo de áudio, manda o áudio para lá, certo? Tá, então não há um equipamento específico, um ponto de acesso específico para o Bluetooth. E aí as redes se conectam então no que a gente chama de Piconet. Os equipamentos se conectam numa rede que nós chamamos de Piconet, onde esses dispositivos eles vão se comunicar, eles podem inclusive estar em mais de uma Piconet ao mesmo tempo. Tá? Então vou pegando aqui, vou lendo aqui para organizar melhor aqui o raciocínio, tá? Então o dispositivo ele se organiza em Piconet, nos quais um dispositivo pode se comunicar com um ou mais dispositivos simultaneamente. Então, como está aqui na figura, esse dispositivo aqui, ele está nessa Piconet e nessa outra Piconet ao mesmo tempo. Então imaginem um smartphone que participa de uma Piconet onde tem, por exemplo, impressoras Bluetooth, e que também está numa outra Piconet com por exemplo, caixinha de som Bluetooth, ou eu posso pensar numa Piconet aqui, onde eu tenho a caixinha de som Bluetooth, tenho o smartwatch que se conecta também por Bluetooth no celular, tenho uma câmera, algum equipamento de imagem que se conecta por Bluetooth para transmitir, e esse cara aqui se conecta em outra Piconet que tem outros equipamentos, né? Então a gente pode ter essa conexão simultânea, certo? Sendo que essa Piconet, cada uma dessas Piconet vai ser formada por um dispositivo mestre e por dispositivos escravos, certo? Aí aqui que é importante entender que o dispositivo mestre, ele não é, assim, ele vai gerenciar a Piconet, mas ele não é um ponto de acesso, certo? Da Piconet, ou seja, os dispositivos Bluetooth não vão todos se comunicar nele e se comunicar através dele. Na verdade, ele vai gerenciar essa Piconet. Além disso, ele não é um dispositivo específico que eu vou comprar e colocar em casa para gerenciar meu dispositivo Bluetooth. Na verdade, os dispositivos Bluetooth que nós já temos,
alguns deles podem assumir esse papel de mestre. Pode ser a própria caixinha de som Bluetooth, pode ser o smartphone, pode ser qualquer outro equipamento, desde que ele tenha algumas características que vamos já falar, certo? Então, o Piconet é formado por um dispositivo mestre e por diversos escravos. Esses escravos, alguns deles vão estar em modo ativo e outros vão estar em modo estacionado. Então, nas Piconetes, podemos ter até 7 escravos ativos por vez, ou seja, até 7 equipamentos podem estar transmitindo ao mesmo tempo, além do mestre, certo? E até 255, se eu não me engano, outros equipamentos que vão estar no modo estacionado, ou seja, eles fazem parte da Piconet, mas eles não estão transmitindo, eles estão ali em modo estacionado. E quando eles quiserem transmitir, eles avisam o mestre coloca eles em modo ativo e coloca algum dos outros, se já tiver tudo ocupado, né, coloca algum dos outros para modo estacionado. Então o mestre fica controlando isso. Então uma rede bastante densa, né, assim, pode conectar muitos dispositivos dentro do mesmo Piconet. O mesmo dispositivo ele pode atuar como escravo em várias Piconet, né, como eu falei agora há pouco. Porém, o mestre ele só pode estar em uma Piconet. Ele não pode estar controlando. O mestre ele vai gerenciar aquela Piconet, então ele não pode gerenciar 2 Piconetes ao mesmo tempo. E aí, para participar de mais de uma Piconet, o escravo realiza a multiplexação TDM, ou seja, o TDM é aquela multiplexação por slot no tempo, né? Então, a cada intervalo de tempo é a vez de um falar, a vez de um transmitir, né? Então, em alguns intervalos de tempo, aquele dispositivo ele vai estar em uma Piconet e outro intervalo de tempo ele vai estar em outra Piconet. Basicamente assim que funciona para que esses dispositivos escravos estejam em mais de uma Piconet ao mesmo tempo. O mestre pode transmitir em todos os intervalos de tempo ímpar, controlar quais são os escravos ativos estacionados, controlar o relógio da rede e os saltos em frequência, né? Então, o mestre aí é aquele equipamento que vai conseguir transmitir mais, né? Então, os slots vão ter os slots ímpares e pares, né? O primeiro slot, o segundo slot, o terceiro slot, o quarto slot, assim vai. Slots de tempo, né? Intervalinhos de tempo ali para transmitir. O mestre, ele sempre vai estar transmitindo nos intervalos ímpares, nos slots ímpares, enquanto que para os escravos vão ser dados os slots pares para transmissão, né? Lógico, alternando entre os escravos para que todos possam transmitir. O mestre ele também vai controlar o relógio da rede, ou seja, esse momento desses slots, né, de tempo, e ele vai controlar o salto em frequência. Então, para diminuir a interferência, então como eu disse aqui, a gente pode estar nesse cenário aqui, né, das várias Piconetes, onde temos muitos dispositivos, todos trabalhando na minha frequência 2.4. Então seria um cenário, digamos que caótico, semelhante ao que nós vemos na Wi-Fi, né? E aí esse salto em frequência ele ajuda a reduzir essas interferências, além de permitir o acesso ao meio, o compartilhamento de acesso ao meio, né? E mais um conceito importante é o de scaternet. Então, quando nós temos esse agrupamento de várias Piconets, nós temos chamadas scaternet, né? Esse estudo que nós estamos tendo aqui de Bluetooth que nós vamos ter Zigbee, ele não está lá no livro texto lá do Kurose, certo? Tem uma seção sobre cada um deles, mas o que eu estou abordando aqui para vocês vai além do que está ali no livro, tá? Então eu botei aqui algumas referências de material que vocês podem estar estudando para completar de forma complementar, certo? Então aqui nós estamos falando em relação à topologia da rede, os equipamentos, certo? Então, equipamentos vão ser do tipo escravo, vão ter equipamento do tipo mestre, que vão assumir papel de escravo, que vão assumir papel de mestre, certo? Mas em relação à pilha de protocolos, bem, o Bluetooth, ele, apesar de
de poder, né, termos aplicações que rodam em cima do TCP/IP, né? Então eu posso, por exemplo, me conectar com Bluetooth em um dispositivo que depois vai fazer roteamento para a internet. E aí as minhas aplicações vão se comunicar, vão ter acesso à internet através desse dispositivo e eu vou precisar ter uma, uma pilha de protocolos TCP em cima, certo? Então o Bluetooth ele dá suporte para isso, mas ele não foi a princípio desenvolvido para trabalhar com TCP/IP. Na verdade, o Bluetooth ele tem essas camadas, ele é organizado nessas 3 camadas aqui, em grupos de camadas, vamos colocar assim. Então tem um grupo de protocolos de transporte, tem um grupo de protocolos de MIDI e um grupo de aplicação. As aplicações Bluetooth, nativas Bluetooth, digamos assim, elas não rodam com TCP/IP, elas rodam com outros protocolos, né? Embora a gente possa trabalhar com aplicações TCP/IP. Então o grupo de aplicações de transporte, ele vai ser equivalente ali à camada física e enlace do modelo OSI. Então essa parte aqui embaixo trata desde a parte da transmissão de rádio, a transmissão em banda base, gerenciamento do link, a questão dependendo se é áudio ou não, tem protocolos específicos ali para transmissão, tem protocolo específico para transmissão de dados, tá? Então esse grupo aqui mais baixo, chamado de grupo de protocolo de transporte, vão ser o equivalente ali à camada física e enlace do modelo OSI. Ele vai permitir que o dispositivo localize os outros, né? Então eu preciso então algo básico, né, que a gente faz quando quer se conectar em algum dispositivo Bluetooth é mandar checar todos os dispositivos que estão ali na área, né? E aparece a lista de todo mundo que está com Bluetooth ativo. Então isso é feito aqui nessa camada chamada de transporte no Bluetooth, tá? Então não é a camada de transporte lá do OSI, nem é a camada de transporte TCP/IP, tá? É o grupo de protocolo de transporte do Bluetooth, que está mais aqui embaixo. Ele faz o gerenciamento dos links físicos e lógicos das camadas superiores e suporta tanto comunicação síncrona como comunicação assíncrona. Então, para transmissão de áudio, tem que ser uma transmissão síncrona, né? Por mais que ocorram falhas, quando está transmitindo áudio, não faz sentido eu retransmitir aquilo que falhou, certo? Se vocês estão escutando aqui o que eu estou indicando aqui nessa videoaula e começa a falhar, começa a ter ruído, não adianta essa parte da minha voz que falhou chegar daqui a 10 segundos depois de vocês terem escutado outras coisas, vai ficar uma confusão, né? Então a transmissão ela tem que ser síncrona. E tem outros casos onde essa transmissão ela vai ser assíncrona, né? Então eu vou enviar o arquivo para impressão por Bluetooth. Então o importante assim, o principal é que a impressão saia com qualidade e que saia exatamente aquilo que eu mandei imprimir, né? Sem erros na minha impressão, e não que ela saia 2 segundos mais rápido, né? Assim, na impressão a gente suporta nenhum problema que demore um pouquinho. Lógico, não pode demorar minutos, horas, né? Mas alguns segundos a mais para imprimir não há relativamente grandes problemas. O problema vai ser se eu tiver problema na impressão, né? A imagem saiu borrada porque durante a transmissão dos dados o Bluetooth, houve erro ali na transmissão do Bluetooth, ele não corrigiu ou não pediu para retransmitir aquele quadro ali, aqueles bits para poder imprimir corretamente, certo? Então tudo isso é feito lá na minha camada, no meu grupo de protocolo de transporte. Nós temos os protocolos de MIDI, que vão ser esse grupo aqui, o grupo intermediário, onde ele vai incluir os protocolos de terceiros e padrões industriais, certo? E vai permitir que aplicações já existentes novas operem sobre Bluetooth. Então, o MIDI tem exatamente o termo é usado aqui exatamente no sentido da palavra, né? Ele vai ser ali uma camada de software intermediário
que vai dar suporte para as aplicações e vai permitir a comunicação aqui com a camada do grupo de protocolo de transporte. E aí vai depender exatamente do objetivo daquele meu dispositivo, né? É por isso que ele está ligado a terceiros e padrões industriais, né? Tá tentando aqui fazer um paralelo, né? Quando no meu computador, ia pensando no computador tradicional, um notebook, por exemplo, eu coloco ali um dispositivo novo, eu tenho que instalar o drive, certo? Para aquele dispositivo funcionar. Porém, imaginem, voltando lá o exemplo do celular, mandando o som para a caixinha Bluetooth. Imaginem se para eu conectar numa caixinha de Bluetooth da marca X, eu tivesse que no meu celular instalar o drive daquela caixinha Bluetooth, né? Para conectar no meu smartwatch, eu tivesse que instalar o drive do smartwatch, né? Então, e assim vai. Então seria bem complicado. Então, essa camada aqui de mídia é exatamente onde entra digamos que os drivers dos fabricantes, né? Certo? Desculpa, pessoal. Onde entra o driver dos fabricantes, certo? E vai permitir ali que aplicações já existentes, como por exemplo baseadas em TCP/IP, operem sobre o Bluetooth. E a camada mais alta de protocolos de aplicação vai consistir das próprias aplicações em si que rodam sobre o Bluetooth. Vai dar suporte tanto às aplicações que são orientadas a Bluetooth, ou seja, aquelas que são nativas do Bluetooth, quanto aplicações legadas, ou seja, aquelas aplicações que já existiam, que rodavam sobre outras tecnologias e que agora estão vão rodar sobre um link, um enlace do tipo Bluetooth. Certo? Então esse é um overview da tecnologia Bluetooth. Falando então agora da rede Zigbee. Então o padrão 802.15.4 especifica camadas físicas de acesso ao meio para rede sem fio, objetivando ubiquidade, baixo custo, baixo consumo de energia e baixa taxa de transmissão. Então esse padrão ele não especifica exatamente o Zigbee, ele especifica características de tecnologias que vão utilizar camadas física e enlace com esses objetivos da ubiquidade, ou seja, está presente, né, em todos os lugares, baixo custo, baixo consumo, baixa taxa de transmissão. E aí, a partir dessa especificação, existem várias tecnologias que são implementadas. Uma delas é o Zigbee, né? Então, o Zigbee é uma especificação baseada, né, nesse 2.15.4 e que é mantida pelo Zigbee Alliance, e ela é muito utilizada no mundo industrial. Com a IoT, ela vai passar a ser ela deve, né, passar a ser mais comum para nós no ramo doméstico ou empresarial, né, fora do mundo industrial. Mas no mundo industrial ela já é muito utilizada, por exemplo, no setor elétrico para fazer medições automáticas de consumo de energia, ligamento e desligamento automático. Então, por exemplo, o técnico, a pessoa lá da companhia elétrica, ela pode chegar com seu equipamento, né, que tenha o Zigbee implementado, e vai se comunicar com um medidor, por exemplo, ali, que também tem Zigbee nele, e ele vai fazer fazer a gerência, né? Checar consumo, checar se aquele medidor tá calibrado. Dependendo daquele medidor, daquele equipamento, ele pode fazer, digamos que o corte ou o religamento da energia. Então tudo isso sem precisar subir no poste, né? Então ele vai fazer de forma presencial, ele vai precisar ir até aquele local, mas ele não vai precisar subir no poste e operar manualmente o equipamento, né?
ali da rede elétrica, né? Então essa é uma das formas, por exemplo, que o Zigbee é utilizado, certo? Ele em automação industrial também ele é muito utilizado para sensores, para tanto automação industrial quanto residencial, né? A parte de sensores, a maioria dos sensores eles transmitem, eles precisam transmitir uma quantidade de dados relativamente pequena a uma taxa de velocidade relativamente baixa também. Então, interessante é ter essa tecnologia que vai estar adequada a essa taxa de transmissão, né? Sem desperdício, vamos pensar assim. E aí a Zigbee, a Aliança tem investido para que a especificação seja um dos principais padrões para aplicações de IoT. Inclusive no final de 2020, ou na verdade final de 2019, acho que eu troquei aqui, tá? No final de 2019, Zigbee Alliance passou a ser o Connective Standard Alliance, onde ele ampliou, né? Ele visa agora desenvolver padrões abertos e globais para comunicação sem fio para IoT. E esses são padrões não só de enlace sem fio, mas padrões que vão estar sobre o enlace sem fio, mas um padrão que vai desde da camada de aplicação até as camadas mais baixas. Então, por exemplo, esses são alguns dos padrões que eles estão mantendo. Então, Mera, Dot, Zigbee, Smart Energy, Green Power, cada um desses tem um objetivo diferente. De um modo assim bem grosseiro, só para a gente entender, o Zigbee ele vai estar ali nas camadas mais baixas, fazendo a parte da transmissão de dados, e esses outros eles estão nas camadas mais altas, na parte da aplicação em si, certo? Então, Dot é um framework para desenvolvimento de aplicações. O Smart Energy vai estar mais relacionado como o nome diz aí, né? A trabalhar com a parte de gerenciamento de energia, certo? Para reduzir gastos e assim por diante. E aí focando no Zigbee, né? Tá falando de Zigbee, que eu estou contextualizando para vocês como está o mercado, né? Sobre essa tecnologia, como ela é mantida. Então a gente está focando aqui, tá? No Zigbee. Então, a especificação técnica dele, o mais recente é o Zigbee Pro 2015, tá? A topologia de rede pode ser no formato ad hoc, que ela mesmo se organiza, ou no modo de mesh. Lembrando que o modo mesh é aquele modo em que alguns dispositivos vão trabalhar como roteadores, né, da nossa rede, onde a rede ela é toda também ad hoc, né, conforme o Bluetooth. E existem três, na verdade, aqui já são quatro, né? Quatro tipos de dispositivos Bluetooth: o coordenador, roteador, o dispositivo final e o Green Power Device, né? Então esse aqui ele é mais novo, digamos assim, tá? Então, mas basicamente os equipamentos eles são divididos em categorias, e dependendo da categoria deles, eles vão ter funções a mais ou a menos, né? Então o equipamento que está lá no o dispositivo Zigbee, né, para fazer a comunicação por Zigbee, que vai estar lá no sensor, ele precisa ser, assim, ele não vai, por exemplo, atuar fazendo um paralelo lá com o Bluetooth, ele não vai atuar como um mestre da rede, certo? Aqui a gente tem outro termo que a gente vai usar, que é o de coordenador, mas o roteador, mas então ele não vai atuar como esses equipamentos, ele vai simplesmente ser um elemento de hospedeiro, né? Vai só transmitir os dados. Então a rede pode chegar a 65 mil, né? E aí é mil mesmo, tá? Aqui tá em inglês, então esse vírgula significa mil, até 65 mil dispositivos numa mesma rede, né? Trabalha em cima desse protocolo de rádio, né? Última atualização em 2011. E trabalha nas bandas 2.4 GHz, que é a banda não licenciada. Então, novamente, é a questão das várias interferências da banda de 2.4 GHz, né? E possui 16 canais. Taxa de transmissão de 250 kbps por segundo. Possui segurança centralizada distribuída, então é uma rede
segura, tá? Já está falando, por exemplo, de automação industrial, automação residencial, então tem que ter um nível ali de segurança para que ninguém, né? Alguém chega com equipamento, imaginem, alguém chega com o equipamento Zigbee perto da minha casa e consegue ter acesso, né? Abrir o portão, acender as luzes enfim, ter acesso a meus dispositivos se eu não tiver um bom controle ali de segurança. E aí tem encriptação, as faixas de alcance pode chegar até 300 metros em visada direta, em não visada direta fica na faixa de 75 a 100 metros. Os equipamentos eles têm modos de operação que permitem economizar energia. Se não está transmitindo, ele entra no modo de dormir ou entra num modo de economia de energia. Tem suporte a outras versões do Zigbee, né? e suporte a vários links lógicos, né? Em relação à topologia da rede, os equipamentos eles são divididos em duas categorias: o Full Function Device, então equipamentos com funções completas, e o Redux Function Device, vão ser aqueles de equipamentos de função reduzida, né? O de função completa, como o nome diz, ele vai implementar todas as funções. Então, desses 4 modos aqui, coordenador, roteador, dispositivo final, o Zigbee Green Power Device, ele pode assumir qualquer um dos modos. Então, essa é a ideia. Vou ter dispositivos mais completos que podem assumir vários modos de operação dentro da rede. Ele vai se comunicar com diversos outros dispositivos. Ele normalmente está energizado, então energizado significa que ele normalmente não está naquele modo de stand-by, certo? No modo de economia de energia. E ele pode, algo que é importante, é realizar o roteamento dos dados na rede, né? Então esse é o dispositivo completo. E existem dispositivos de função reduzida, que também, como o nome diz, né, funções limitadas para reduzir custo e complexidade. Então, vamos voltar aqui nessa nossa tabelinha. A nossa rede ela pode ter até 65 mil nós, certo? Aí imagina, então eu estou num cenário industrial, certo? Onde eu tenho ali, vamos pensar numa planta industrial realmente grande, onde facilmente eu instalo ali 10 mil, eu tenho ali 10 mil sensores para medir basicamente tudo daquela minha planta industrial, para que meu processo seja aquele processo ISO 9000 e não sei quanto, né, que segue todas as especificações. Desculpa, pessoal, eu tive uma pequena interrupção aqui. Então, retomando, imagine uma rede industrial, né, uma planta industrial com 10 mil sensores espalhados para eu controlar exatamente tudo daquela minha planta, né, para que eu possa ter ali um certificado ISO 9000 e aqueles certificados, né, que garantem a qualidade do produto e que não tem impureza, que foi tudo seguido a risco. Então, esse é um cenário industrial factível. Imagine que esses 10 mil equipamentos, 10 mil sensores, eles vão ser equipamentos, né, pequenos, colocados em lugares de difícil acesso. E então, além da quantidade, gerenciar todos esses equipamentos e ter um custo, aí eles vai ter um impacto. Se eles forem de alto custo, vai ter um impacto ali significativo no financeiro, né? Imaginem manter todos esses equipamentos, imaginem ter que trocar a bateria de todos esses equipamentos. Assim, é um cenário bem complexo, certo? A gente pensa na quantidade de equipamentos. Então, eles têm que durar o maior tempo possível, tanto a questão de vida útil deles quanto a questão de bateria. Eles precisam ter o menor custo possível, já que a quantidade é grande.
Então, e o que eles vão fazer é simplesmente pegar o dado do sensor e transmitir. Então, eles não precisam rotear nada, eles não precisam assumir funções de coordenar aquela rede, certo? Então, eles podem ser equipamentos é, é, bem mais econômicos nesse sentido, né? E aí, então eles vão ser equipamentos, dispositivos do tipo de função reduzida. Então vai ser limitado em relação ao custo e em relação à complexidade. Eles não vão se comunicar entre si, eles vão se comunicar apenas com os equipamentos de função completa, né, os FFD. Eles vão requerer menos memória, eles vão poder entrar nos modos de dormir. Então, aquele meu sensor, ele transmite informações a cada 10 minutos. Então, o meu equipamento, a minha plaquinha lá Zigbee, ela acorda, transmite aquele dado e dorme durante 10 minutos. Então, imagine a economia de energia, né? Gasta ali alguns milissegundos transmitindo e depois dorme por 10 minutos. Se ele ficasse o tempo inteiro acordado, né, digamos assim, ele iria gastar com certeza muito mais energia. Com certeza a bateria dele não iria durar nem 10% do tempo que dura entrando nesse modo de dormir, né? Então ele é geralmente utilizado na borda da rede, lá no finalzinho, né? E aqui nós temos exemplo de uma topologia mesh. Então a topologia mesh ela pode ser do tipo ponto a ponto. Então ponto a ponto é quando eu tenho transmissão, pegando aqui essa figura, vamos olhar aqui só para esses três aqui, tá? Esqueci o resto. Então no ponto a ponto um equipamento transmite para o outro. Obviamente esses equipamentos eles vão ser do tipo de função completa, certo? FFD, já que eles vão transmitir entre si. O RFD ele não pode transmitir para outro RFD, certo? Então eles vão, basicamente é como se fossem esses três aqui, um transmitindo direto para o outro. Isso é um tipo de topologia. Outro tipo de topologia do tipo estrela, podemos olhar só para essa ponta aqui, certo? Então nessa ponta aqui nós temos um FFD e temos vários RFD. E aí esse equipamento central aqui, que recebe de todos, ele vai fazer, por exemplo, o roteamento desses dados para outros locais, ou vai receber e vai tratar esses dados, né? Então esse aqui pode ser o meu equipamento no meu computador central, por exemplo, que recebe os dados de todo mundo e processa esses dados, né? Então a minha rede ela poderia ser só isso aqui mesmo, não necessariamente precisa estar conectado com outras tecnologias ou estar ligada em outras redes, certo? Então rede do tipo estrela. Rede do tipo árvore vai formar aquele modo de árvore, né, que vocês já devem conhecer. Pegando esse exemplo aqui, vamos focar bem aqui nessa parte. Então, modo de árvore, a diferença é que eu não vou ter essas ligações aqui. Então, por exemplo, imaginem essa rede aqui, essa mesma rede, porém eu não tenho esse elemento bem aqui, né? E não tenho esse outro central e esse outro aqui. Então, assim, ela vai ficar naquele formato padrão de árvore, onde eu vou ter nós que não são nós folhas, né? Nós intermediários vão ser do tipo FFD, e eu vou ter meus nós ali, folhas, que vão ser do tipo RFD. Eles podem também ser do tipo FFD, lógico, né? Mas vão ser do tipo, basicamente, RFD, né? Então vou formar um formato de árvore. E eu vou ter um modo mesh, de um modo mesh esse como está aqui, né? Basicamente o modo mesh para o modo árvore é que no modo de mesh eu tenho outros intermediários que dão opções de roteamento diferentes. Então, para se eu não tivesse esse bem aqui, certo? E eu precisasse mandar um dado desse sensor para esse equipamento bem aqui, certo? Nesse formato que está aqui, eu posso mandar nessa rota, posso mandar nessa rota aqui, posso mandar lá em cima, depois descer e vir para cá, tem várias opções. Então, se em algum momento esse equipamento ficar fora do ar, eu posso seguir essa rota. Se em outro momento esse equipamento ficar fora do ar, eu posso seguir essa rota aqui. E assim vai. No modo árvore, a diferença é que eu não vou ter esse aqui. Então, eu vou ter sempre só um caminho único para seguir.
e aí se aquele elemento ficar fora do ar, a minha rede ela não vai conseguir se readaptar. Aqueles equipamentos que dependiam daquele nó vão ficar totalmente fora. Então, o modo mesh, a ideia é essa. Para esse equipamento bem aqui, se esse equipamento ficar fora do ar, ocorrer um problema com ele, acabar a bateria, por exemplo, se esses aqui da ponta, esses laranjinhas aqui, né, tiverem ao alcance desse aqui, eles vão poder se comunicar diretamente com esse para poder continuar na rede. Então essa é a ideia da rede mesh. Então o Zigbee ele pode trabalhar nesses vários formatos, né? O mesh é o mais interessante quando se tem um cenário amplo, certo? Um cenário muito grande, mas cada cenário vai ter um formato diferente, certo? Dentro de um cenário de smart home, por exemplo, vai ser mais comum a gente pensar no formato estrela ou no formato ponta a ponta, certo? E assim por diante. Em relação às camadas, né? Então a gente tem agora que pensar no Zigbee como dentro do Zigbee Alliance, né? Com essa nova estrutura deles de ser um padrão para IoT com várias interfaces diferentes. Então, a organização é essa como está aqui, tem uma camada física, onde vai ter a implementação 802.15.4, certo? Do I3E. Então, aqui é a camada física, transmissão de bit e sinal, certo? Em cima dele tem a camada de acesso ao meio, 802.15.4, né? E mais em cima vem os protocolos definidos pelo Zigbee. Então essas duas camadas mais embaixo aqui, elas são 802.15.4 certificados pelo Zigbee, mas antes de chegar na camada de aplicação, aqui na camada de rede, tem vários protocolos diferentes que podem ser utilizados. Aí o Zigbee Pro com o Green Power, o Zigbee Pro, Zigbee RF4CE, que é específico para controle e gerenciamento de equipamentos. Esses aqui são mais gerais, o Pro e o Pro com Green Power são mais gerais. E inclusive outras tecnologias, né? Outros protocolos como IPv6, o 6LoWPAN. Então esse 6LoWPAN é uma tecnologia que é implementada em cima do 802.15.4, né? E mais em cima, na camada de aplicação, ensino os padrões de aplicação, aí tem, por exemplo, .dot ou a camada de aplicação do Zigbee mesmo para desenvolver as aplicações. Se for trabalhar com a camada de aplicação Zigbee, vai precisar trabalhar nessa pilha aqui. Mas se é com .dot, pode trabalhar em cima do Zigbee ou pode trabalhar em cima de outras tecnologias, como por exemplo Wi-Fi, Bluetooth. Então essa é uma forma de, por exemplo, uniformizar as coisas, né? Eu vou desenvolver usando .dot e eu vou conseguir desenvolver para uma aplicação de IoT usando .dot e eu vou poder utilizar, digamos que de forma independente do que tiver embaixo em relação à tecnologia, certo? Aí tem frameworks para gerenciamento de energia, o Jupyter Mesh para gerenciamento da rede, né? Então são um conjunto aqui de protocolos e camadas que estão juntas, né? Certo? Então, da mesma forma que nós vimos o Bluetooth de uma forma mais macro, né, mais overview, a gente está vendo aqui o Zigbee. Lembrando, eles não são concorrentes, são complementares. São dois padrões que já existem há um bom tempo e que a cada vez mais eles se consolidam no mercado e se mantêm mesmo com a evolução tecnológica. Então espero que no futuro algum de vocês, por exemplo, constitua uma startup para desenvolver soluções de por exemplo, para a nossa região, por exemplo, voltada ao turismo, ao ecoturismo, e aí desenvolver soluções tecnológicas para esse cenário, provavelmente envolveria
trabalhar com soluções desse tipo, Zigbee ou Bluetooth, né? E aí por isso é importante conhecer. Porém, cada um deles tem especificidades, estão relacionadas a cenários diferentes e as implementações das aplicações vão seguir padrões diferentes, né? Então é necessário depois continuar esse estudo para quem for para trabalhar com essas tecnologias, tá?